Então, voltando para a questão de El Salvador, né? Acho que tem um problema também, que eu falei, essa reeleição vai ser muito definitiva, assim, pro Bukele. Porque ele ganha muita popularidade com a questão da redução da segurança pública, que era um problema mais grave e urgente. Agora tem vários outros desafios, né? Crescer economicamente, enfim. Um ponto, por exemplo, que a oposição batia bastante é a respeito de você não ter o direito de se defender, no caso de ser preso. Claro, pro caso, que nem o Renato falou, tem dois tipos diferentes, né? Os narcotraficantes e o bandido, entre aspas, aí comum. Nas prisões que foram feitas, 10% das pessoas acabaram sendo soltas depois de um tempo, porque foram prisões que eram consideradas de pessoas inocentes. Porque como você primeiro prende, depois de um grande tempo aí passa pelo devido processo legal, se passa, grande parte foi inocente e acabou sendo solto. Teve algumas pessoas que foram presas na mão do Estado, como eu falei. É uma coisa que no estado de guerra é triste falar, claro que é triste, né? Pô, e realmente, geralmente vai incidir na população mais pobre. Mas é um estado de guerra. A questão é, o Bukele tem que entender que isso é errado, que isso não pode se manter como uma política de Estado. É um estado de exceção e que agora a gente precisa dar um jeito de solucionar estruturalmente. E esse é o meu medo, que ele não tem essa política de longo prazo. Que ele não consiga, de fato... Ele até fez uma brincadeirinha, né? Falou que ele ia criar um secote para os crimes de colarinho branco agora. Ou seja, criar um novo centro de detenção agora para quem de fato são os responsáveis pela desigualdade, pelos problemas estruturais de El Salvador. Agora, se ele vai conseguir fazer isso ou não, aí é outra questão, né? Quando eu tava na coletiva de imprensa, antes de mim perguntaram um jornalista da BBC, teve da La Nation, teve CNN, só teve os grandes e Revista Valete lá fazendo pergunta pra ele. E uma das perguntas foi sobre isso. Foi sobre as prisões de pessoas que depois se mostraram inocentes e conseguiram sair. A resposta dele foi o seguinte, o Marcílio. Foi quem inclusive perguntou foi o jornalista da BBC, né? Ele disse o seguinte, olha, no seu país tem prisões injustas? É uma pergunta que eu faço aqui pra todos. Bastante. Sim. Bastante, né? Sim. Bastante. Aqui uma pessoa pobre, quando ela vai presa, ela pode ter acesso à defensoria, certo? Pra defender ela. E se ela for presa de maneira injusta, esse defensor tem o trabalho, a obrigação de provar que aquela pessoa foi presa de maneira injusta e possivelmente ela é solta, certo? Isso aconteceu em El Salvador também, como ocorre, ou deveria acontecer, na maioria desses países democráticos. Tanto é que 10 mil, acho que 7 ou 8 mil pessoas que foram presas, depois de um tempo elas saíram da prisão. Comprovaram sua inocência. Claro, é um estado de guerra e tudo mais, né? Obviamente esse tipo de coisa pode ter acontecido, né? Como essas pessoas conseguiram sair de lá e provar isso. E, faz parte do processo. Faz parte do processo. Quando me perguntaram sobre isso uma vez, falaram, mas os meios justificam os fins. Eu falei, não, os meios qualificam os fins. Você precisa, ao tempo inteiro, fazer uma reflexão de que lado você está indo e o que você precisa reavaliar daquelas políticas. Isso foi feito por lá. Né? Então, tem muita gente que fala, mas a prisão é muito injusta, lá tem uma taxa de encarceramento gigantesca, a maior taxa de encarceramento do mundo, quase 2%. 2% da população. Ora, se você tinha o país mais violento do mundo, com a maior taxa de homicídio do mundo, é óbvio que você vai ter a maior taxa de encarceramento. Ou a não ser que você acredita que o bandido, o cara que matou, que era responsável por fazer com que aquele país tivesse a maior taxa de homicídio do mundo, ele do dia pra noite acordou e falou, putz, vacilei, errei, matei, extorqui, estuprei, mataram bebês com rituais satânicos por lá. Acreditar que um cara desse que faz parte de uma organização que tem isso como horizonte, como meta, acorda num dia e fala, não, mudei de ideia. Então é óbvio que vai ter a maior taxa de encarceramento por lá. É óbvio. Faz sentido, era o país mais perigoso do mundo. Né? Se fosse o país mais seguro, com a maior paz do mundo, não ia ter tanta gente presa. Né? É o único jeito de você dar uma resposta. Porque eu sempre falo isso, o direito penal, ele vem para fazer justiça. Para olhar para aquela pessoa que teve um parente morto, que teve alguém roubado e falar, olha, o Estado tá fazendo justiça para que isso nunca mais aconteça, para que esse cara pague pelo crime dele. E não tratar o direito penal como se, olha, a gente tem que tratar da ressocialização, coitado do cara que fez isso, ele que precisa se ressocializar e voltar a ser uma pessoa boazinha e voltar para a sociedade. Não, a gente precisa fazer justiça. É o primeiro ponto. Leni. O
Dark aqui, ele perguntou, como é que o Bukele fez para destituir o STF anterior? Bom, foi quando tomou posse o Congresso que ele tinha maioria e o Congresso votou pela destituição desses ministros que faziam parte da Corte Constitucional. Tem muita gente que faz essa confusão, porque a Suprema Corte lá, se não me engano, são 15 ministros. E a Corte Constitucional, que só trata de assuntos relativos à Constituição, tinham esses membros, esses foram trocados por decisão da Assembleia Nacional. Por decisão da Assembleia Nacional. Se aqui no Brasil a gente quiser, por exemplo, tirar um ministro da Suprema Corte, quem tem essa obrigação de fazer é o Senado. O Senado vota e o ministro é destituído e novo ministro é indicado pelo presidente e precisa ser aprovado pelo Senado. É assim que funciona no Brasil e em El Salvador não seria diferente. O Jonas perguntou aqui se houve protestos significativos ou movimentos sociais contra ou a favor do governo do Bukele. Inclusive, quando eu tava lá, teve um protesto. Foi até engraçado que foi o protesto do movimento feminista de lá. E o Bukele postou isso nas redes sociais e eu fui lá ver no dia. Inclusive, eu tava quase indo embora. Eu falei, não, preciso ver isso. E tinha, assim, uma meia dúzia de pessoas lá protestando e tal, etc. E isso foi uma coisa que eu sempre fiquei atento quando eu fui lá nas duas vezes. Que eu falei, eu quero saber aonde tá a oposição, como ela atua, se ela existe, se há liberdade de imprensa, se a gente tem eleições livres, né? Se a gente tem aspectos que configuram com que El Salvador seja uma democracia. E eu posso, né, claro, dar a minha versão, mas acho que os fatos também falam por si, não é só relato, é fato também, de que sim, há liberdade de imprensa. Tem vários partidos em El Salvador, vários disputaram a eleição. Eu conheci alguns desses partidos quando eu estava lá de oposição. Não consegui, infelizmente, falar com nenhum deputado, mas falei com pessoas que militavam por esses partidos, que tinham espaço, que faziam críticas ao Bukele, que queriam um caminho diferente para El Salvador. Então, liberdade de imprensa democrática, de eleições livres, eu pude atestar que sim, que tem lá. Acho que eu respondi a pergunta. Então, eu não tenho o know-how do Renato, né? Porque eu nunca fui para El Salvador, claro. Mas quando você pega as mídias, por exemplo, eu vi um especial da BBC bem longo que eles fizeram sobre a questão de El Salvador e tal. E eu vejo que grande parte das pessoas criticavam algumas posturas, como por exemplo, tinha uma entrevista que eles fizeram com um jovem, que ele falava que toda vez ele já tinha sido inclusive preso e solto, porque toda vez ele era pego da polícia porque ele tinha tatuagem. Aí geralmente uma das coisas que a polícia utilizava para fazer a distinção de quem era membro ou não, era quem tinha tatuagem. Ele fala assim, poxa, será que um dia eu vou poder voltar a andar livremente aqui só porque eu tenho tatuagem? Primeiro ponto, né? E outra questão, que eu falei que é a questão também do dia seguinte, né? Como que o Bukele ele vai lidar com algumas questões relacionadas à economia do país. Sim. É um país que cresceu a dívida externa, de fato também contraiu o empréstimo com o Trump, né? Para aumentar o salário de policial e tal. Então é questão de resolver a desigualdade social e tentar acabar com esse estado de exceção para trazer um pouco mais de liberdade para a população. O discurso da posse dele foi o seguinte: El Salvador era um paciente que estava com câncer terminal. Nós remediamos o câncer terminal, ele não foge 100%, ele existe ali ainda em algum pouco... A gente tem que olhar para ele com cuidado, porque ele pode voltar a qualquer momento, só que é um paciente que tem várias outras doenças. E essas outras doenças também precisam ser tratadas. E eu acho que o discurso dele na posse foi de, olha, agora nós vamos olhar para a economia, nós vamos tentar diminuir a desigualdade aqui, fazer o país crescer e tudo mais.